Olá, meus amigos, sou o missionário Helder dos Santos, também com formação e experiência na área jornalística desde a década de 70, no jornal O Diário em Minas Gerais e depois jornais estudantis universitários, televisão e etc. Então, ao longo desses anos, tive a oportunidade de cobrir diversos eventos, a experimentar que a vida nos proporcionou neste campo, mas servindo como missionário por vocação há 38 anos, servindo como missionário, desses 38 anos, quase 30 anos com missão na Ásia, com várias incursões na China, várias viagens na China e visita missão lá em palestras missionárias, em acampamentos missionários. Uma experiência que data então de quase 30 anos. Então conheço bem a China, observei o crescimento e o desenvolvimento da China ao longo desses anos. E tenho sido muito cobrado pelos meus amigos, por pessoas que nos acompanham pela internet. A gente está numa atualização sobre a perspectiva escatológica das coisas que estão a acontecer. E, obviamente, não dá para a gente separar, neste momento, o jornalismo da escatologia, o jornalismo da Bíblia, do Apocalipse, para a gente ter uma visão assim, muito clara das coisas que estão a acontecer nos dias atuais. Então, nós vamos fazer assim, uma retrospectiva daquilo que eu chamo a China, o Anticristo e a marca da besta. Então, nós vamos lá para poder entendermos um pouco melhor do que está acontecendo. Eu quero falar um pouco sobre esse cronograma do vírus, alguma coisa assim, parece que não adiciona bem, alguma coisa não bate bem nesse cronograma do vírus que se espalhou. Vou falar da área médica, parte médica não é a minha parte, mas a observação jornalística e teológica do que está a acontecer. Na área do jornalismo, a gente observou que a China, ela antes de dar a notícia para o mundo, antes do vírus se espalhar, a China comprou do Canadá e de diversos países produtores desses ventiladores, né, máquinas de ventilação artificial para o pulmão, para ventilar o pulmão. Ela se estocou antes, se abasteceu desses ventiladores do mundo inteiro. E ao mesmo tempo que ela fez, ela esgotou o estoque do mundo. Ela assegurou-se, primeiro, de que não haveria ventiladores suficientes no resto do mundo quando o vírus chegasse. Primeira suspeita. E segunda suspeita, esse vírus ele surge em Wuhan, nas imediações de Wuhan, a pouco, coisa de 5 milhas, 5 quilômetros da cidade em si, do centro populacional, uma cidade de alguns milhões de habitantes. Não se trata de um vilarejo na China, uma cidade de milhões de habitantes ali, a cidade de Wuhan. Mas o interessante é que a China conseguiu conter esse vírus. Mas espera aí, vamos levar em consideração, eu estive olhando, escutando um médico falando sobre como um vírus é detectado, quanto tempo leva para se detectar um vírus diferente, um vírus que, digamos, que não está atuando, não está ativo, e de repente esse vírus entra em atividade. Então os médicos, a primeira coisa que acontece é que o paciente chega no hospital e os médicos vão tratar como outro tipo de doença. Ele não sabe, os médicos não sabem ainda, supostamente não sabem ainda que se trata de um vírus novo, de um vírus diferente. Só depois de semanas tratando daquele paciente com uma certa doença, e na realidade aquela doença não se resolve, que assemelha a ser uma gripe, mas não é uma gripe comum. Então só depois, talvez, de perder um, dois pacientes, é que os médicos iriam então levantar a suspeita de que se trata de uma nova doença, de um novo vírus. Então veja, o que aconteceu na China era para a China não ter descoberto de imediato que se tratava de um novo vírus, se os chineses não estivessem a provocar isso de propósito. Então,
primeira suspeita. Segundo fator aí, em relação ao vírus em si, é que normalmente, então, essas pessoas infectadas, elas estariam junto com familiares, estariam transitando livremente pela China, e era para a cidade de Wuhan ela estar, na verdade, toda contaminada. Pelas outras cidades, como Milão, na Itália, e Nova York. Aquilo ali, mesmo sabendo-se que o vírus havia chegado aqui, tomando as devidas precauções, houve uma contaminação muito maior do que Wuhan, e uma quantidade de pessoas mortas já em Nova York, termina mais de 5 mil mortos já em Nova York até os dias de hoje. Então, veja, alguma coisa não bate bem. A China, eles supostamente não sabiam do vírus, mas parece que eles têm o dom de adivinhar. Porque o primeiro paciente que morreu, que apresentou o vírus, aí a China já soube que era e já começou a conter o vírus. Aí o mundo inteiro entra em quarentena. Então, a China agora começa a divulgar. Veja, partiu da China a divulgação para o resto do mundo e dizer, olha, a solução é quarentena, a solução é isolar. Então a China começa, aliada com quem? Aliada lá com o Tedros, diretor-geral da World Health Organization, a Organização de Saúde Mundial de Saúde. Então vão logo confirmar, e tem que ser confinamento geral, confinamento total de todas as nações. Mas, ao mesmo tempo, a China diz, olha, nós fizemos a contenção do povo, confinamento, e vencemos o vírus. Só que a China não parou de trabalhar. O mundo inteiro tem que parar. A China divulgou a ideia para o mundo inteiro de que tem que parar. Daqui a pouco nós vamos ver se é China mesmo ou se terá alguém mais envolvido nessa história. Mas o mundo inteiro entra em quarentena enquanto a China está produzindo a todo vapor para vender para todo mundo. E agora os governos do mundo inteiro precisam ir à China comprar insumos para produzir medicamento, porque já há décadas que a China tem concentrado lá a produção de medicamento do mundo, a produção de tudo no mundo foi transferida para a China. A China foi atraindo com boas fábricas, boas condições para as empresas ir explorar o trabalho escravo ali na China. O trabalho é escravo. Eu, em uma das minhas passagens pela China, eu entrei em uma loja ali na China e alguma coisa tinha dado mal com o vendedor ali, e eu só percebi quando o patrão, falando em chinês, e eu entendi que era o patrão pela atitude, pela voz austera e áspera como aquele funcionário, eu não entendia nada de mandarim, e o empregado simplesmente tirou os óculos do rosto, tinha óculos, tirou, colocou gentilmente sobre o balcão, colocou as mãos para trás, baixou a cabeça, e o patrão começou a dar tapa na cara dele, e bateu de um lado, bateu do outro, bateu de um lado, bateu quanto quis. E o empregado ali só todo vermelho, todo rubro. Terminou o patrão de bater, ele pôs o óculos no rosto e continuou a guardar mercadoria, cuidar do estoque ali, da mercadoria ali. Então essa é a China real. É a China que eu conheço, é a China dos sweatshops, daquelas fábricas onde as pessoas trabalham dia e noite, dormem, às vezes, num mattress, num colchão ou numa coisa parecida, ali, num tatame ali, né, do lado da máquina, às vezes, para poder continuar trabalhando, enquanto um trabalha, o outro descansa, depois o outro levanta para trabalhar. Trabalho escravo. Então, veja, aí eu perguntei, será que é só a China? Não. O mundo inteiro tem as mãos sujas do sangue dos escravos na China. O mundo inteiro tem as mãos sujas da exploração escrava na China. Aí a gente ouve do coronavírus. O coronavírus começa a espalhar pelo mundo, e a notícia agora é que se tem que entrar o mundo em quarentena. E governos dos diversos países do mundo entram em quarentena.
Aí vamos passar para algumas previsões. Depois vou passar alguns slides a mais para vocês. Mas aí nós vamos ver dentro dessas previsões, e eu vou falar agora das previsões de George Gilders. Esse George Gilders, vamos lá, por enquanto, depois eu volto lá na China. O slide ficou de trás para frente. George Gilders é um desses visionários que conseguem enxergar. Não se trata de visão profética, então não confundam com profecia, com essas coisas. Trata-se daquelas pessoas que conseguem enxergar para onde o mundo está indo, a tecnologia que está. Mas tudo indica que há assim, uma inspiração diabólica por trás, ajudando o indivíduo a acertar tanta coisa. Por exemplo, em 1986, George Gilders esteve com o presidente Reagan, então o presidente Reagan dos Estados Unidos, e levou para ele o microchip, aquela coisa assim, parecendo plástico, bem pequenininha, colocou na mão do presidente dos Estados Unidos e disse, olha, trilhões de dólares vão ser movimentados por causa disso aqui. Isso vai revolucionar o mundo. E realmente, as empresas que se envolveram nessa indústria, que tem a ver com microchips, e hoje tudo tem a ver com microchips. A sua pequena calculadora tem que ter um microchip. O grande computador tem que ter. Uma máquina, as máquinas hoje todas controladas por computador, microchips. Aí criou-se nos Estados Unidos o Vale do Silício, né? Onde ali, então, as grandes empresas de trabalho nessa área de tecnologia, de computação, microchips lá estão. Então ele fez essa previsão de que aquilo iria realmente revolucionar o mundo. Ele escreveu um livro sobre o mundo depois da televisão. Esse mundo depois da televisão que ele escreve, ele está a falar sobre que o tempo da televisão iria terminar. E ele, nessa mesma predição dele, ele fala então que os celulares que estavam a começar a entrar em uso, ele diz que esse celular, as pessoas iriam conseguir, num telefone móvel, iria conseguir ter todas as informações necessárias ali naquele telefone móvel. Por aquele telefone móvel, ele pagaria suas contas, ele teria tudo o que precisa num telefone móvel. Imagine isso em 1986, 1990, sendo dito isso, que chegaríamos a este ponto. Mas houve essa predição dos smartphones, que iriam dominar tudo isso. Em 1993, que ele faz essa previsão, quando os telefones começavam a surgir ainda, com aqueles tijolos Motorola, quem se lembra? Tijolo, parecia um tijolo. Então veja, este mesmo George Gilders, ele faz uma previsão de que haveria um reboot. Eu usei a expressão reboot, que é a expressão inglesa, que vai muito bem para o português, muitos já conhecem bem em português, que é quando, digamos, uma máquina, o seu computador, ele está completamente saturado, lento demais, não vai para lado nenhum. Aí o que você faz? Você faz um reboot, ou seja, você zera aquele computador, limpa tudo que tem na memória, limpa tudo, zera tudo, começa tudo de novo, para ver se ele começa a trabalhar de novo. Aí ele fala de um reboot da economia mundial, com a previsão exatamente para 2020, um reboot da economia e além. A reportagem diz aqui, então, a reboot of 2020 and beyond. O reboot, esse recomeço de 2020 e a seguir. Então, ele fala de um recomeço praticamente do mundo, que a economia estava para explodir. Interessante que na década de 70, eu li o livro A Morte do Dólar, e já falava sobre isso, sobre o declínio dos Estados Unidos, com a morte do dólar, e agora, mais recentemente, então, George Gilders, ele fala da economia americana, que ela não será mais a primeira economia do mundo, haverá uma mudança na área econômica. E essas mudanças estão envolvendo mudanças de hábitos. Hoje a gente paga tudo pelo celular.
Hoje, num aplicativo, você entra no banco, você transfere dinheiro de uma pessoa para outra. Hoje você já não precisa mais ter o dinheiro na mão para pagar a pessoa. A outra pessoa tem o mesmo aplicativo e você transfere de um aplicativo para o outro, a pessoa transfere aquele dinheiro do aplicativo para a conta bancária da pessoa, da conta bancária ele paga tudo o que precisar direto com o seu cartão de débito ou da conta bancária e assim vai. Então é a revolução da economia que está acontecendo no mundo, mas ele está a falar aqui de alguma coisa muito mais. Daqui a pouco a gente vem para a aplicação escatológica de tudo isso que eu estou falando. Vocês encontram isso aí, está aí na tela para vocês poderem conferir. E agora nós vamos ver também, além dessas previsões, agora com esse uso de pagamentos pelo celular, das criptomoedas, quem não ouviu falar ainda, criptomoedas são moedas, na realidade, virtuais, não existe essa moeda, mas a pessoa transfere o seu dinheiro, compra essas criptomoedas e você passa a ter um valor em dinheiro ali que você pode transferir para o seu banco, pode pagar contas com isso aí. E isso aí vem num código no seu celular ou você pode usar isso ter num pendrive, num pequeno aí, em que você põe ali dentro todas as suas informações criptografadas, né, ali, e está seguro com você. Só que pronto, há um perigo, pode perder, pode desaparecer, pode seu telefone, você perder o telefone, é uma dor de cabeça para poder organizar tudo de novo. Aí então agora, esta companhia agora de Biochip, o chip biométrico, essa companhia já associou-se com Facebook para a pessoa, e eu coloquei ali a página dessa companhia no Facebook, dizendo, olha, se você quer adquirir esse biochip, é só contactar, entra aqui que você compra o biochip, e já centenas e centenas ou milhares de pessoas já estão a adquirir esse biochip. Esse biochip está lá inserido na mão da pessoa. O biochip é inserido na mão. É algo tão pequeno, minúsculo, com uma agulha de injeção. Insere esse biotipo na mão e esse biotipo terá todas as informações que você precisa. Aí você não precisa mais carregar carteira de dinheiro, cartão de crédito, não precisaria mais nada, está completamente livre. Teologicamente, isso te leva a algum lugar? Teologicamente, te faz você pensar em alguma coisa a mais? Então vamos pensando nisso. Daqui a pouco nós entramos na área teológica para mostrar para vocês que o fim está muito mais perto do que a gente pode imaginar. Jornal USA Today, na edição de ontem, ele traz esta foto aí e com esta manchete. Time to put China on lockdown for its dishonesty amid coronavirus crisis. Então, tempo de trancar a China, colocar a China em quarentena por causa da desonestidade da China em relação a isso. Porque agora, então, a teoria de conspiração que o Eduardo Bolsonaro levantou, a teoria da conspiração que eu estou desde o início falando, mesmo batendo de frente com alguns colegas que me abastecem de notícia, e cada vez que chega uma notícia eu digo, gente, isso há uma conspiração chinesa. Agora está a sair da conspiração para a acusação da China. Que tem a ver este homem aí, esse líder chinês aí, com tudo isso? Bem, tem a ver com o seu desejo de assumir o controle do mundo. É isso que ele quer. Ele quer controlar o mundo. Ele disse no recente discurso que chegou o momento da China assumir o controle do mundo, assumir a liderança do mundo. Então, o que eles querem? Já tem um exército para isso, estão preparados e já começaram a fazer propagandas para isso. Eu acho interessante como as propagandas se vão. Os noticiários estão dando que a China tem o Partido Comunista da China é o maior partido do mundo, com 90 milhões de membros. É verdade?
e é mentira ao mesmo tempo. Mas como é que pode uma verdade ser verdade e mentira ao mesmo tempo? É verdade de que tem 90 milhões de membros do Partido Comunista. É verdade que é o maior partido com número de afiliados do mundo. Mas aí vem, então, onde estão os outros 2 bilhões e meio de chineses? A que partidos eles estão filiados? Se o maior partido comunista do mundo só tem, agora eu mudo para um só, ao invés de ter essa quantidade, ele só tem 90 milhões de inscritos, quando sobram 2 bilhões, isso mesmo, bilhões, 2 bilhões e meio, mais de 2 bilhões e meio de chineses que não podem se filiar a partido nenhum. Então, na verdade, o Partido Comunista da China é o menor partido da China, porque existe o Partido Comunista da China e o Partido dos que não têm direito a ter partido. E esses 90 milhões vivem como ricos, como milionários. São os milionários da China. Na China só pode ser rico, só pode ser milionário se você pertence ao Partido Comunista. Se você é militante comunista e está a escravizar os outros, se você tem coragem de negar seu pai, sua mãe, tem coragem de negar a sua família, se você tiver coragem de, se necessário, entregar o seu pai para ser morto, aí você serve para participar do Partido Comunista lá na China e do comunismo em qualquer lugar do mundo. Tem que ter uma fidelidade ao Partido Comunista. Então, esta é a situação que vive a China. Mas essa propaganda já chegou a nós. Essa propaganda já chegou sob forma de noticiário, mas as empresas de noticiário, a CNN, Globo, Band e todas essas emissoras de televisão que têm dinheiro da China ali, elas fizeram questão de dar uma cobertura tão grande à reunião do Partido Comunista da China e a dizer uma quantidade de vezes: é o maior partido político do mundo. Não, não é o maior. É o menor partido político do mundo, numa terra de mais de 2 bilhões e meio de habitantes, apenas 90 milhões têm direito de participar de um partido político, nem 1% da população. Então, o menor partido político que não representa sequer 1% da população. Então, esta é a situação que estamos vivendo. Qual é o papel da China, então? O papel da China é preparar o caminho para o anticristo. O papel da China é preparar tudo para o anticristo. Então, veja o que eles fizeram. Eles espalharam o coronavírus, o vírus chinês, para o mundo inteiro. Seguraram quanto pôde para o mundo não saber. Só depois que já estava em todo o mundo, tudo orquestrado, tudo planejado, espalha, depois que o mundo inteiro estiver contaminado, aí nós avisamos que eles estão contaminados, damos aquela de salvador da pátria e dizemos: olha, nós somos modelo porque começou aqui primeiro, nós sabemos como é que trata disso, e a primeira coisa é: tranca o povo dentro de casa vendo televisão o tempo todo, que eu vou lá colocar propaganda, que eu vou dizer para vocês que a China é esta maravilha toda, que a China tem a solução do problema do mundo. É lógico que tem, eles causaram um problema. Eles provavelmente estão com a vacina guardada lá. Provavelmente eles primeiro vacinaram toda a cúpula comunista. Eu quero desafiar a que apresentem um comunista que morreu na China. Apresentem um membro do Partido Comunista que morreu, que foi contaminado com coronavírus. Mas é isso, eles querem lançar essa ideia, para que o mundo abrace essa ideia. E já estão fazendo, achei um absurdo. Eu vi no domingo, me mandaram um vídeo da Rede Band de televisão, passando uma propaganda do comunismo chinês na Rede Band de televisão. O que eles querem dizer com isso? Eles querem preparar o povo brasileiro para aceitar o comunismo chinês.
Eles querem preparar aquela massa de manobra, aquela mesma gente que grita para o PT, para isso ou para aquele aí, e fora presidente que foi eleito democraticamente, grita para sair fora esse presidente. Eles querem que essa massa comece a gritar: entra comunismo chinês. E sabem de uma coisa? Eles estão prontos para mandar soldados para o Brasil. Estão prontos, preparados para dar um golpe no Brasil. Então, gente, há um lado político. Por outro lado, agora entremos no lado cristão, no lado escatológico da coisa. E eu digo, gente, estamos sem saída a não ser para cima. Escatologicamente, Jesus Cristo, ele nos afirmou que essas coisas iriam acontecer. É que não tínhamos ideia de onde viria. Mas o livro de Apocalipse fala até de um exército de 200 milhões de pessoas. Só a China tem condição de ter esse exército de 200 milhões de pessoas e já tem mais de 200 milhões de soldados na China. Que vai fazer o quê? Vai dominar o mundo. Agora nós olhamos o que querem fazer. Querem fazer um reboot na economia mundial. Ou seja, destrói todas as potências econômicas e agora uma potência só. O dinheiro está sendo transferido para a China porque todos os países do mundo estão tendo que comprar coisas da China. Estão tendo que gastar dinheiro na China. Tem que levar o dinheiro que sobra do resto do mundo para gastar na China. Obriga o povo a ficar preso dentro de casa. E aí sim vem a questão: será que é só a China? Ou não será que o presidente dos Estados Unidos e que os líderes do mundo inteiro já não estão comprados pelo dinheiro chinês? Porque os empresários já estão. As grandes empresas, Microsoft, Google, Amazon, os grandes laboratórios farmacêuticos aí, Pfizer, vamos lá, os laboratórios aí de Johnson Johnson e outros mais, estão todos dentro da China produzindo, a ponto que não há insumos para produzir medicamentos no Brasil, porque vem da China, que os laboratórios estão na China, produzindo na China. Então tudo vai para a China. Então o que a China quer agora é que fique o mundo inteiro sem trabalhar. Mas não é só a China. Líderes do mundo já estão a perceber, comprados por esta ideia maligna de que tem que fazer um reboot na economia mundial, e líderes do mundo inteiro estão a aceitar a ideia de que o povo vai ficar parado até que esgotem-se os recursos econômicos dos países, até que não haja mais dinheiro nos países para manter o povo. E o povo começa a gritar de fome. Aí aparece a China e diz: eu tenho dinheiro, eu ofereço para vocês. Eu acabo de comprar vocês, como já comprei a Band, como já comprei com contratos com a Globo, como já comprei parte da empresa aérea Azul no Brasil, e como já comprei os governos anteriores no Brasil para abrir porta para infestar de chineses no Brasil, e a maioria desses chineses são espiões chineses. Um absurdo a quantidade, com tanto desemprego no Brasil, mas as portas estão abertas para ir entrando os chineses. E vão entrando os chineses no Brasil. E vai olhar a história desses chineses. Eles são espiões. São todos militantes do PT chinês para abrir uma guerra dentro do Brasil. E nos países por onde estão, a China exportou o chinês para o mundo inteiro. E o mundo pensou: não, nós temos que abrir a porta para a China. A China dizia: então tá bom, nós compramos o seu produto e vocês compram o nosso. O que é que nós temos para vender para vocês? Olha, nós temos um monte de coisa, mas junto com esse monte de coisa, vai um chinesinho junto. Vai um chinesinho espião junto. Vai um chinesinho que foi treinado pelo exército comunista da China. Vai tudo, espalhou pelo mundo inteiro. O anticristo está com o seu exército pronto, espalhado para o mundo inteiro, para poder dominar o mundo. Os meios de comunicação já estão nas mãos deles. As grandes empresas estão dentro da China, controlada agora, supervisionada pelo governo chinês, que a hora que quiser destrói
essas empresas economicamente. E agora querem, já começa a propaganda aberta para a colocação do chip. Há uma empresa em Boston que está desenvolvendo um outro tipo de sinal da besta, talvez o mais plausível, mais fácil de ser aceito. Ao invés de um chip inserido na mão, eles estão já em fase de teste, já desenvolveram uma tinta que pode tatuar, a tinta fica invisível, ela penetra na pele, fica invisível, só aparece mediante acender uma luz. Essa tinta já existe, mas não com a capacidade de portar em si um chip de computador. Então, essa tinta, ela substituiria o chip. Aí entra exatamente no que a Bíblia diz, o sinal da besta, marcado na mão ou na testa. Nós estamos nos aproximando disso, fim do mundo, fim dos tempos, está começando o fim do mundo sem fim. Mundo sem fim por quê? Porque o mundo vai continuar depois da igreja. Depois que a igreja subir, depois que a igreja for arrebatada, o mundo continua. Não termina, só que continua nas mãos do anticristo.